Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa de luz e esperança, nosso amado CL, para mais um encontro ainda virtual, onde nós vamos ter o prazer de falar mais um pouco sobre a nossa amada doutrina espírita, sobre a nossa evolução, sobre a nossa caminhada. E hoje, eu me chamo Eduardo Santos, e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o nosso amado Mestre Jesus. Aí nós paramos para pensar o que falar do nosso Mestre Jesus. Ao mesmo tempo que tem tantas coisas a se falar do nosso Mestre, tudo que se fala do nosso Mestre parece pouco para exemplificar quem foi, quem é atualmente Jesus. E nós vamos usar hoje a visão espírita do nosso amado Mestre Jesus nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Nós vamos falar sobre como o Espiritismo enxerga a caminhada de Jesus. Então vamos passar primeiro pela definição. Sob o ponto de vista do Espiritismo, da doutrina espírita, Jesus, o nosso amado Mestre, é o ser humano modelo para os demais encarnados aqui na Terra e até mesmo para os desencarnados. Jesus é aquele que o nosso amado Pai nos deu como exemplo, o nosso guia. E a vida de Jesus encarnado aqui na Terra é o nosso maior guia do que nós devemos fazer e do como nós devemos viver aqui encarnados. Nosso mestre veio aqui nos mostrar isso. Então, para a doutrina espírita, Jesus é o nosso irmão, um mestre nosso, atualmente governador do nosso planeta, responsável pelo nosso planeta, é um espírito extremamente evoluído e é o nosso exemplo, o nosso guia. Aquela figura a ser seguida. Que cada um de nós, no nosso âmago, lá dentro, lá no fundo, devemos tentar chegar. E aí vem a primeira contradição que muitas vezes nos bate. Sim, meus irmãos, nós chegaremos ao nosso amado Mestre Jesus. Nós chegaremos ao mesmo nível vibratório do nosso humano, ao mesmo nível evolutivo do nosso irmão. E às vezes a gente se pergunta, mas como eu vou conseguir fazer isso? Eu sou um ser tão errante ainda, estou aqui fazendo tantas coisas incorretas, estou na minha missão de evoluir a cada dia ainda com tantas imperfeições, como eu vou me comparar com o nosso mestre? Pois é, meus irmãos, o nosso mestre passou pelo nosso caminho. Ele lá atrás, há muito tempo atrás, também foi um espírito como nós. Com os mesmos erros ou com o mesmo formato de vida? Provavelmente não. Mas com seus erros, com as suas lutas, com as suas batalhas, sim. E ele evoluiu, ele cresceu, ele avançou na caminhada, espiritualmente se transformou e hoje, há muito tempo já, é um ser iluminado, um espírito da mais alta cúpula dos espíritos apoiadores do nosso Pai. E o nosso mestre, então, veio aqui na Terra fisicamente, e vejam bem que para estar aqui entre nós, ele teve um trabalho gigantesco de muito tempo para conseguir vibracionalmente encarnar na Terra, por ele ser um espírito muito mais elevado e estar numa faixa vibratória muito diferente da nossa, ele precisou fazer um trabalho gigantesco para poder estar aqui conosco. E veio para cá para a Terra. Para que ele veio para cá para a Terra? Por que o Cristo veio aqui? Se ele é o governador do nosso planeta, se ele é quem gerencia a espiritualidade do nosso planeta, para que ele veio para cá para a Terra? Ele veio para cá para nos mostrar na prática como fazer. Não só para nos dizer, como ele já vinha fazendo junto às suas falanges de espíritos amigos, mas para nos mostrar que era possível fazer e mais, como fazer, vivenciando os nossos problemas da Terra. Porque enquanto aqui encarnado, ele teve as nossas dores, ele teve os nossos problemas, ele teve as nossas dificuldades.
Por mais que fosse um espírito extremamente evoluído, ele passou pelas nossas dificuldades e mostrou para nós que é sim possível viver diferente, viver de uma maneira mais harmoniosa, viver por si e pelo irmão. E isso que o Cristo veio nos ensinar, e o maior mandamento que ele nos deixou, que ele disse que era o mandamento principal do Pai, era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele veio aqui e nos mostrou como fazer isso. Ele nos mostrou como estender a mão ao nosso próximo, nos mostrou como ter empatia, como vivermos à luz do nosso irmão. Esse nosso guia nos deixou ferramentas suficientes para que nós possamos estudar e aplicar no nosso dia a dia essas ferramentas. Não somente ficar olhando para aquilo que foi feito e achar bonito aquilo que foi feito pelo Cristo, não. Ele veio fazer para exemplificar o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Quando ele nos mostra nas suas atitudes o como fazer, o como aproximar, o como agregar, o como estender a mão ao próximo, ele está nos mostrando o caminho. Porque ele disse para nós que é através da caridade que vem a salvação. E o que é ter caridade se não ajudar o próximo? Então o mandamento, veja que voltamos ao mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo rege sobre esse ensinamento que o Cristo, enquanto encarnado, nos ensinou. E depois de encarnado, seguiu tentando fazer com que nós entendêssemos e organizando toda a nossa espiritualidade para que nos apoiasse nesse caminho, para que nós trabalhássemos para isso, colocando aqui outros espíritos missionários para nos explicar sobre isso, para nos ajudar no entendimento sobre isso e mais, para nos tirar da inércia. O mais importante que nós podemos pegar do nosso mestre é essa vontade de sair da inércia. O Cristo, quando esteve aqui, ele não ficou esperando que alguém batesse na porta dele e perguntasse para ele alguma coisa. Ele foi atrás das pessoas para falar sobre isso. Ou seja, ele teve a atitude, ele teve o ato, além de pensar de maneira amorosa, ele botou o amor em ação. E é por isso que muitas vezes a gente fala que a caminhada e a história, ela não se transforma em nada se não tiver obra. É a obra que transforma. E o que é a obra na nossa vida? É a nossa transformação. Então eu pergunto, qual é a nossa obra? Que obra você já fez essa semana? Que obra eu fiz essa semana? Que obra nós fizemos hoje? Que obra nós vamos fazer amanhã? Essa construção de obra não passa apenas por fazer algo extraordinário, ou visivelmente extraordinário, que todos parem e olhem, não. Passa por um bom dia, passa por um sorriso, passa por um carinho, passa por um afago, passa por entender o que está acontecendo à nossa volta, auxiliar os nossos irmãos. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, muitos de nossos irmãos estão passando por dificuldades de entendimento do que está acontecendo, de entendimento do que podem fazer, de entendimento do que acontece dentro de si próprio, de entendimento deste isolamento, de entender a sua autobusca que o momento está forçando, porque sim, nós estamos sendo forçados a uma autobusca, e muitos de nós não estamos conseguindo entender o que é possível ser feito nesse momento e como nós devemos tratar esse momento. E aí vem todo o ensinamento do nosso Mestre Jesus de como nós podemos auxiliar. É estando próximo, é nos colocando à disposição. Estar próximo não precisa ser fisicamente, é um telefonema, é uma troca de mensagem, é um carinho, é um afago, é uma conversa, é uma doação de tempo, doação de afeto, doação de carinho, doação de amor. Isso é ter a empatia que o Cristo veio nos ensinar. Isso está à nossa disposição todos os dias. E é nisso que nós devemos focar. Quando nós falamos do nosso Mestre Jesus, nós sempre olhamos aquele ser fantástico, maravilhoso que realmente é, e quando esteve encarnado aqui foi e nos provou na prática que é um ser maravilhoso e iluminado. Mas as coisas do Cristo, elas não estão na sua gigantesca
atitude única e simplesmente para aparecer. Não, elas estão nos pequenos atos. Quando o Cristo coloca todos para sentar à mesma mesa que ele, fariseus inclusive, que naquela época eram excluídos, e os próprios apóstolos perguntam para ele, mas Cristo, como está na sua mesa esse fariseu? E ele responde, em verdade vos digo, o coração deste fariseu é puro. E é a pureza do coração que importa para o Cristo, não é o rótulo. E é isso que nós devemos nos focar, não no rótulo, na pureza, na simplicidade. É na simplicidade da vida que está a alegria. Por que muitos de nós hoje estamos não conseguindo alcançar momentos felizes? Porque nós estamos prosperando e impactando e enxergando a nossa felicidade lá fora, lá nos outros. É a partir do momento que eu não posso sair, que eu não consigo encontrar os outros, que eu não posso mostrar para os outros a minha felicidade, eu não consigo alcançá-la. Meus irmãos, a felicidade não está lá. A felicidade está aqui, dentro do coração de cada um de nós. A felicidade está na simplicidade das coisas, no sorriso de uma criança, no sorriso de um idoso, no carinho de um irmão, no afago de uma mãe, no beijo de um pai, no cuidado de um amigo. Aí está a verdadeira felicidade. Então cada um de nós tem a capacidade de buscar a sua felicidade, mas quando nós vamos buscar, nós não precisamos olhar para fora, nós só precisamos olhar para dentro. E esse momento de pandemia tem nos ensinado isso e tem nos aproximado muito do Cristo. Para aqueles que estão tendo essa condição de olhar para dentro e se enxergar através do Cristo, vão conseguir ver que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus podem nos transformar. E podem nos transformar naquilo que nós sempre idealizamos como ser, que é o Cristo. Não estou dizendo aqui que amanhã nós vamos virar Jesus. Amanhã nós vamos virar Jesus, mas esse amanhã não é o amanhã nosso, de um dia, de um ano, de 2 anos, de 100 anos, de 2, 4, 5, 6 encarnações. É um amanhã longo, é uma caminhada que nós estamos fazendo. Mas essa caminhada ela será muito prazerosa se nós soubermos pegar daqui de dentro do nosso coração aquilo que efetivamente nos faz bem. E aquilo que transforma o nosso dia, aquilo que transforma a nossa atitude, aquilo que transforma o nosso ser num ser melhor, num ser caridoso, num ser cuidadoso, em alguém que pensa em qual planeta vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. E mais, que filhos e que netos nós vamos deixar para o nosso planeta? O que nós estamos construindo, nós como sociedade, para o futuro? A sociedade ela se constrói através de um todo. E esse todo nasce de onde? De cada um de nós. De cada coração. De cada um que busca a sua felicidade. Cada um que encontra a sua alegria. Cada um que encontra o seu momento de transformação. Ninguém de fora vai chegar, e não sou eu aqui que vou chegar para vocês e dizer qual é o momento de transformação para vocês. Quizá eu conseguir buscar o meu momento de transformação, o meu momento de atitude diferenciada, o meu momento de ser aquilo que o Cristo veio pedir para nós sermos. E o Cristo não nos pediu nada de absurdo. Ele veio aqui nos pedir para sermos humanos. Essa palavra que nós usamos de qualquer maneira, ela não é por acaso. Ela é uma palavra que transforma. Porque nós precisamos ser mais humanos. Em alguns casos, nós precisamos ser humanos de verdade. Usar da essência da nossa humanidade para nos transformar. Usar desse nosso dia a dia atribulado para focar nas pequenas coisas. Usar desse nosso mundo que muitas vezes parece desgovernado para enxergar lá no meio um pontinho de transformação, um pontinho de possibilidade. E aí vem o nosso Mestre Jesus e nos diz como fazer isso, como nós vamos atingir, como nós vamos chegar, como nós vamos nos transformar nesse ser muito melhor. E é para isso que nós estamos aqui nessa caminhada, para nos transformarmos no ser melhor.
E nada melhor do que nossa transformação do que olhar para o nosso Mestre Jesus e saber quem de fato é o exemplo que nós devemos seguir. Ele está aqui, muito mais presente quando chega perto do Natal, nós nos conectamos muito mais com ele e vamos aproveitar essa conexão para realmente transformar o nosso coração e fazermos com que o nosso amanhã seja muito melhor do que hoje. Paz e luz a todos.